tudo bem com vocês? Deixa eu o microfone para ver como está agora. Deixa eu só confirmar se o áudio está saindo bem para vocês. Nossa, que forte. Estúdio.youtube.com. Esse episódio ele vai ter imagem, porque assim, eu não vou fazer toda uma configuração aqui para desabilitar a câmera, mas ele é mais focado no podcast de áudio, tá? Então eu agradeço se você estiver ouvindo esse podcast nas nossas plataformas de áudio digital, né? Que vocês já sabem, a gente está disponível, a gente está available, eu ia falar, ó. A gente está disponível em mais de 19 plataformas, entre elas Spotify, Deezer, SoundCloud, o que mais? Deixa eu ver se eu consigo Podimo, eh, Republic, Amazon Music, Apple Music. Ou seja, nós estamos disponíveis em todas as plataformas, todas, não tem nenhuma que a gente não tem presença, tá, de podcast. Então, independente de qual é o aplicativo que você elegir, que você escolher para você escutar o nosso podcast, você sempre vai estar, escutando o Café com Trans original, que esse ano de 2026 agora vai fazer 6 anos de existência, olha que lindas, elas fazendo aniversário de 6 anos agora em junho. Várias coisinhas acontecendo, mas, como vocês devem ter visto aí, no título desse capítulo que eu estou trazendo, é sobre reflexões 2026. Por que que eu tô trazendo esse capítulo e por que que a gente vai discorrer em cima dele, tá. O que que aconteceu? Essa semana eu estava, borboletando pelo meu Facebook, faz muito tempo que eu não entrava no Facebook, e eu fui lá entrar, porque eu precisava pegar uma informação em uma comunidade, e acabei olhando alguns posts, não sei, entrei numa nostalgia lá e comecei a olhar uns posts bem antigos que eu tinha com uma foto bem antiga minha de 2017 e 2018. E aí nessa busca ali que eu estava por olhar as coisas, eu fui olhar, quem comentava nas fotos, né, de 2017 e 2018, nas minhas. E eu encontrei uma pessoa, que comentava assiduamente no meu nas minhas fotos do Facebook em 2018, e hoje em dia eu não tenho mais contato com essa pessoa. E aí eu falei: "Vamos dar uma olhadinha, o que que aconteceu na vida dessa pessoa, se ela evoluiu, se ela piorou", né. Só para vocês terem o contexto do que acontecia. Em 2018, eu conheci essa pessoa em algum fórum de troca de informação, e esse rapaz me disse que ele, já tinha sido casado com uma mulher trans, e que ela abandonou ele para vir pra Europa, e que por conta disso ele ele tinha comprado uma briga com a família dele inteira, então, assim, ele era meio que não se dava bem com ninguém da família, porque ele tinha assumido um relacionamento com essa menina, que hoje em dia está aqui na Europa. E aí, por conta disso, ele tinha
brigado com todo mundo da família, então, assim, quando eles terminaram, que ele não tinha pra onde ficar, onde morar, a mãe dele doou uma casa do avô pra ele. E aí, essa casa onde ele morava, na zona norte de São Paulo, era bem deplorável, assim, eh, metade do teto da casa tinha desabado. A casa estava abandonada há mais ou menos uns 20 ou 25 anos, que ninguém entrava pra viver nessa casa. E parte do telhado da casa tinha desabado, de tão velha que ela era. Né, e aí no caso não acho que não é só a idade, mas porque também ficou sem ter manutenção por muitos anos. E o que que aconteceu? Eu olhava aquela situação, aquele rapaz, eh, não me parecia uma pessoa a princípio, em um primeiro momento, não me parecia uma pessoa ruim, mas aos poucos, quando a gente foi pegando, eh, mais intimidade, ele dizia que ele estava buscando uma pessoa para ter um relacionamento. E eu, infelizmente, né, como assim, não tinha nenhum interesse nele, eu já disse pra ele de cara, assim: "Olha, eu descarto essa possibilidade porque, eh, eu até hoje, pelo menos até hoje, eu ainda volto a repetir isso, que em 2026, eu até hoje nunca tive um relacionamento com uma pessoa que tem 1,5 m de altura, 1,50 m, 1,58 m eu acho, era uma pessoa que batia, assim, no meu peito. E o que que aconteceu? Ele no começo tentou, 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 mas aí quando ele viu que realmente não ia rolar, ele acabou abrindo mão disso e falou: "Não, vamos ser amigos e tal, tal, tal". E a gente era legal porque, assim, a gente às vezes, fazia, chamada um com o outro, né, ele me ligava, e a gente ficava 2, 3 horas conversando, porque ele tinha uns pontos de vista de que ele acreditava em ET, e ele era tipo, ele tinha uma mente muito revolucionária, assim, né, pra várias coisas. Por que que eu tô contando toda essa história e tô dando toda essa volta? Onde eu quero chegar? Por várias vezes naquela época, ele tentava fazer vaquinha, isso em 2017, 2018. Tentava fazer vaquinha pra ver se conseguia ajuda, eh, de das pessoas pra reformar o teto da casa dele, né, que tinha caído várias telhas e entrava água quando chovia. As janelas também já não tinham mais vidro, porque o pessoal da própria rua mesmo passava e atacava pedra, porque a casa ficou abandonada há muitos anos, então, assim, nas janelas ele tinha saco saco preto, assim, de lixo colocado. Era uma situação bem deplorável. E aquela dificuldade de conseguir arrumar um emprego, porque a gente bem sabe que, eh, muitos dos que vão atrás de meninas, hã, como a gente, né, com meninas T, eles não gostam muito de trabalhar, né, eles estão buscando alguém realmente pra bancar eles. E aí o que que acontece? Eh, com aquela altura toda que ele tinha, aquele físico de como é que capa do como é que o pessoal fala no Brasil, meu Deus? É capa do esqueleto? Aquele físico de 20 gramas dele, e aquela altura dele imensa, né, ia ser um pouco mais complicado. Mas o que que acontece, eu acho que em uma das vezes que ele precisou de um dinheiro, eu não tinha, assim, pra emprestar na hora que ele queria, ele ficou com raiva de mim e me bloqueou de todas as redes sociais e tudo. Falei: "Ai, que maravilha, então tá, até melhor, né, porque já, desacuenda da minha vida, né, não tô no não tô no nadando nos euros pra ficar traindo um egum pra mim". Só que o que que acontece, passaram-se vários anos, né, de 2018 pra cá, e esses dias
eu estava como eu disse pra vocês no começo desse episódio, eu estava olhando lá coisas antigas no meu Facebook e vi ele comentando numa foto. Falei: "Nossa, essa pessoa me desbloqueou do Facebook". Quando eu fui olhar o Facebook da pessoa, assim, ele já não tinha uma saúde mental muito boa na época, né. Mas agora parece que as coisas estão bem piores, porque ele é daquele que, assim, eu dei uma borboletada rápida, assim, no perfil do Facebook dele, e ele postando vídeo de que o Lula é um clone e que tem oito clones do Lula espalhado pelo Brasil, que ele odeia as pessoas que votam no PT, ele odeia a esquerda. E adivinha, pra quem é desde 2018 pra cá, adivinha pra quem ele fica postando várias coisas de que ele é o fã número um? Bolsonaro. Então, eu resolvi fazer esse episódio de hoje, esse capítulo de hoje, com essa só para atualizar aqui o podcast de áudio, mas para trazer uma reflexão, porque, assim, foi uma informação que ficou tão gritando na minha cabeça que eu falei: "Ai, eu preciso compartilhar isso com alguém, pelo menos se uma pessoa me ouvir aqui", e eu sei que são mais pessoas que me ouvem aqui no nas plataformas de áudio, tá. O meu último episódio postado deu 34 ouvintes. Olha, um beijo pra vocês, 34 pessoas que estão me ouvindo. Espero que esse também atinja um número legal de pessoas. Mas, para refletir, assim, basicamente, o que que eu queria trazer para vocês? Quando você vê uma pessoa que tá numa situação, assim, bem ferrada, bem FODIDO, se é que a gente pode falar isso aqui, sem cortes. Quando você vê um cara que tá bem ferrado, antes de você tentar ajudar ele, procura primeiro saber por que que ele tá ferrado. Porque às vezes as pessoas estão no fundo do poço e se você tentar dar o braço para ajudar elas, elas vão te puxar lá para o buraco onde elas estão. Então, assim, graças a Deus, na época, né, a pessoa me bloqueou e tudo, e agora aparentemente me desbloqueou. E eu, por essa coincidência do destino, estava passando no Facebook, vi que eu estou desbloqueada. Eu mais do que rapidamente, eu bloqueei a pessoa agora. Porque assim, se é uma pessoa que não consegue ter coerência, não consegue, não consegue raciocinar uma coisa tão básica. Ele diz que só namora pessoas, meninas T, e vota no coiso, sabe, pra mim não tem nexo. Então assim, estava bloqueada no perfil dele. Ele me desbloqueou, provavelmente porque deve ter visto que eu não moro mais no Brasil, e aí falou: "Opa, essa musa aqui tá ganhando em euro, deixa eu desbloquear ela pra ver se ela manda uns eurinhos pra minha conta". E eu mais do que rapidamente percebi que eu fui desbloqueada e eu fui lá e bloqueei agora. Então, antes de ajudar um fudido, tenta entender por que que ele tá fudido. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.